Como fazer contato zero tendo filhos com o ex? Oiê, tudo bem? Muito prazer! Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas nesse canal, eu sou Gabriele Pirobelli, mentora de relacionamentos, e hoje eu vou te dar dicas preciosas para você contornar essa situação, esse desafio a mais no processo de superar o término, superar o teu ex-companheiro que você ainda gosta, ainda tem algum sentimento, mesmo tendo filho com ele, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa reafirmar aqui é que se você tem filhos com o teu ex, contato zero não existe, a não ser que ele tenha morrido, né? Aí não dá pra você fazer contato com ele. Mas caso não seja essa a tua situação e você tenha que lidar com o dito cujo, não dá pra fazer contato zero. Mas o que a gente consegue sim é fazer contato mínimo e contato emocional zero, tá bom? O contato emocional sobre questões pessoais, questões relacionadas a vocês dois, homem e mulher, não deve existir mais. Então, o que isso significa? Você tem um filho com ele. Então, esse é o elo que une vocês, né? Essa é a afinidade que vocês têm ainda em comum. Mas vocês não têm mais uma vida a dois, vocês não têm mais um relacionamento. E mesmo que você queira voltar com ele um dia, mesmo que você talvez queira reciclar o teu relacionamento, é imprescindível que nesse momento, pro teu processo de reconstrução pessoal e para ele, inclusive, sentir a tua falta, né? Já falei disso aqui em vários outros vídeos, não é esse o tema desse vídeo aqui, mas você pode dar uma olhadinha aqui no canal que vai ter vários outros conteúdos explicando o propósito do contato zero, por que ele é tão importante, tá bom? Mas mesmo nesse caso, você precisa sim cortar qualquer tipo de contato pessoal com ele, sobre a vida a dois que vocês tinham, sobre o relacionamento, sobre as questões de vocês. Toda a comunicação, tudo que vocês forem falar um com o outro, todas as palavras que vocês forem trocar um com o outro, deve ser somente a respeito do filho de vocês. Então, quais são as dicas aqui que eu tenho para dar? Para você matar de vez esse contato pessoal. É claro que se você estiver conversando com o teu ex-companheiro num ambiente informal, é muito fácil de deixar sair, escapar alguma coisa, né? Pode nem ser de você para ele, mas dele para você. E aí, mesmo que você não responda, mesmo que você ignore, você pode ficar mexida. Então, você precisa se proteger, né? Se colocando num ambiente mais seguro. Quais são os ambientes não seguros, né? Que pode ser que escape alguma coisa aí. Conversas por WhatsApp, por exemplo. Geralmente a gente usa o WhatsApp para ter conversas com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, né? Então, as nossas amigas, família, contatinhos, relacionamento, é um ambiente mais informal, ele tá mais propício ali para bater um papo, para falar besteira, para falar gracinha e eventualmente ele pode acabar mandando um WhatsApp para você, tipo, me conta aí do Joãozinho, como que ele tá, tal, e como que você tá, o que você tá fazendo, e falar alguma coisa dele, e aí quando você viu, minha filha, já era, você já viu, né, já chegou a notificação no teu celular, aí você não conseguiu nem ir lá e tirar. Então, evite ao máximo conversas com ele por WhatsApp. O WhatsApp, ele não é estritamente necessário. Essa é uma modernidade da nossa era. Há alguns anos atrás, a gente não precisa nem ir tão longe. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, não existia o WhatsApp. E as pessoas deixavam de se comunicar? Não. Pessoas continuavam se separando e tendo filhos para criar, né? Então, assim, o WhatsApp, ele não é imprescindível, ele tá longe de ser. Então, eu recomendo que para questões importantes, urgentes, sei lá, alguma urgência, alguma emergência pode acontecer, né? Vocês se falem por realmente chamadas telefônicas, e aí você precisa deixar muito claro para ele que chamada telefônica é para urgência, né? Se o cara te liga, né? Ai meu Deus, alguma coisa importantíssima, e aí ele te liga para perguntar como que o Joãozinho tá hoje. Isso não é urgência. Inclusive, eu vou te dar a próxima dica aqui para você fornecer esse tipo de informação para ele, tá bom? Mas não é por chamada telefônica. Você precisa impor limites e deixá-los muito claros de que telefone é pra acontecer alguma coisa, alguém tá morrendo, né? Realmente uma situação que vocês precisam se falar na hora, tá bom? E só pra isso. Agora, e as demandas habituais?
né? E, por exemplo, ele quer saber como que o filho tá indo na escola, as notas dele, o que ele tá aprendendo, como que tá a alimentação, sei lá, coisas normais que fazem parte do crescimento das crianças e que sim, é importante. Se minimamente ele for um pai presente, ele pode ter sido um péssimo marido, um péssimo companheiro para você, isso não vem ao caso, né? Mas se ele for um pai presente, se ele for um pai responsável, ele vai querer sim saber do andamento da vida do filho dele, mesmo enquanto ele não tá com o filho dele. Porque pro pai também é difícil, né? Ele só vai ver o filho, só vai saber informações do filho no final de semana, naquela data específica que ele for ter a presença do filho dele com ele. Não é legal também. Então, é claro que é importante você dar essas informações para ele. Agora, não precisa ser pelo WhatsApp e também não é emergencial, você concorda? Mantenha um canal muito mais formal e distante, frio, para passar informações para ele nesse estilo que é o e-mail, o clássico e-mail. E você nem precisa esperar ele chegar para você demandando as informações ali, né? Toda semana ele vai querer saber basicamente as mesmas coisas. Sei lá, se teve uma semana no mês que foi semana de prova do teu filho, ou que teu filho foi tomar vacina, ou que aconteceu alguma coisa, né? Você já sabe daquela situação. Você mesma sabe o que você gostaria de saber a respeito do seu filho se fosse o contrário. Então você, gata, já vai se preparar, se antecipar, escrever um e-mail com todas as informações importantes para ele e mandar na data. Escreve tudo como se fosse para você, né? O que você perguntaria se o seu filho estivesse com ele? Quais são as informações que seriam importantes, úteis para você acompanhar? Porque aí não vai ter nem réplica dele. Talvez tenha uma coisa ou outra que você esqueceu, mas frequentemente não vai acontecer essa réplica. Então você só manda uma informação de mão única, né? Se tiver alguma coisa pontual, ele volta, você responde, mas isso pelo menos não se torna frequente. Ó. Isso faz com que, olha só, olha como a gente consegue diminuir o contato nessa história. Muita coisa. Segunda dica que eu tenho para te dar é para você buscar um intermediador. E aí de duas uma, existem aqueles momentos que talvez ele vá na sua casa buscar teu filho, né? E aí você vai ter que abrir a porta para ele, ver a cara de tucujo, enfim, não é muito bacana. Se existir a possibilidade de você chamar uma amiga nesse momento para estar com você e abrir a porta para ele, ou tua mãe, ou uma parente, alguém que se importe com você, que possa te apoiar nesse momento, né? Pelo menos no começo, eu não digo que vai ser sempre assim, tá bom? Mas nesse começo é importante até você conseguir se restabelecer um pouquinho mais. Se você tiver em processo de separação mesmo, de bens, de divórcio, de coisas legais, é importantíssimo você ter um intermediador que cuide dessa parte judicial, um advogado. Você pode até requerir alguém pelo sistema, dá pra gente conseguir fazer esse requerimento de uma forma que você não precise pagar, só você entrar lá nos trâmites internos da justiça. Enfim, busca pessoas, recursos para te apoiarem, para te sustentarem nesse momento. Tudo bem, às vezes a gente não tem como, você não tem mãe, você não tem pai, você não tem uma amiga sequer, né? A gente tem que se virar com o que dá. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós não queremos encher o saco dos outros, né? A gente não quer importunar, a gente não quer, ai, mas será que fulana não vai achar que, ai, tá demais, se eu não quero incomodar os outros, o que as pessoas vão achar de mim, vão achar que eu tô mal ainda, não, preciso pagar de fortuna, preciso pagar que eu tô bem, gata, pelo amor de Deus, seu orgulho, tá bom? Tá boa, se essas pessoas realmente se importam com você, se é sua amiga, se é sua mãe, né, elas querem ver você bem, então pra elas, fazer uma ajuda pra você vai ser maravilhoso, vai ser ótimo, é claro que se ela não puder, né, lá falar com a tua amiga, falar com a tua mãe, naquele dia ela não pode, enfim, tá tudo bem, você fez a sua parte, você pediu ajuda, você pediu recursos, elas têm o direito de falar que não, e tá tudo certo, isso não faz você ser rejeitado ou ser a pior das criaturas, inclusive se ela não puder, se elas não puderem, se essas pessoas não puderem, elas vão te falar não, e aí você se vira, mas pelo menos você tentou, porque vai que, pô, tua amiga topa numa boa, entendeu? Tua mãe também, te ajuda pra caramba nesse sentido, sabe? Para de se preocupar com o que as pessoas vão achar
gostar de você, que você deveria estar melhor, que você tá mal. Foda-se, ninguém paga suas contas. Se alguém achar ruim de você porque a pessoa não tá passando na pele o que você tá passando. Então quem são os outros para julgar você? Você só tá cuidando do teu bem-estar emocional, não só do teu, mas como do teu filho. Porque para você ser uma boa mãe, para você estar presente para ele, para que você consiga demonstrar e exalar alegria e confiança para o seu filho, brilhar para o teu filho, você precisa estar bem. Se você tá destruída, se você tá triste, se você tá amargurada, teu filho vai ver essa energia em você. Então não é só a tua vida que você prejudica, é a do teu filho. Se você não consegue fazer isso por você hoje, faça por ele, tá bom? Aí falando de filho, inclusive, uma dica especial também é para você que tem um filho maiorzinho, às vezes ele é criança, mas né, já fala, enfim, vai na casa do papai lá e às vezes traz algumas informações para você. Ele pode, na inocência, né, ou às vezes até para chamar a atenção, falar alguma coisa do teu ex-companheiro para você. Às vezes ele pode falar da nova namorada do papai, trazer essas informações e você já fica, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Gata, vamos lá, você precisa ter uma conversa com o seu filho. Ele é uma criança, mas a gente muitas vezes subestima a capacidade das crianças entenderem a situação. É claro que você não precisa entrar em detalhes, não precisa ser agressiva nem violenta, nada disso. Apenas seja firme com o seu filho e fale, olha filhinho, a mamãe não quer saber nada do papai. Eu sou sua mãe, ele é seu pai. A gente te ama muito, mas nós dois não temos mais nada em comum. Inclusive, a mamãe fica triste quando você traz esse tipo de informação. Não é bom para a mamãe. Então, não traz, não fala, tá? Mamãe não quer saber, só vai ficar com o seu pai e tá tudo certo. E aí você fala isso pra criança, vai conscientizando ela, tá bom? Pode ser que isso volte a se repetir, mas aí você vai sendo um pouquinho mais dura. Quando eu falo dura, não é ser violenta, não é ser agressiva, tá bom? Nada disso. Mas você é a mãe e você tem que impor limites pro seu filho. Da mesma forma como você não deixa o seu filho comer o que ele quiser, se jogar no chão, fazer escândalo, né? Da mesma forma como você impõe limites pro seu filho em outras áreas da vida, na sua área afetiva, você também deve impor. E mostrando para ele que isso é bom para você. Que isso te deixa mais feliz, que ele falar essas coisas pra você te deixa triste. Porque no final das contas, teu filho não faz isso porque ele quer deixar você triste. Ele faz pra chamar sua atenção, ou porque alguma coisa nova aconteceu. Mas se ele entende a proporção, e ele vai entendendo, tá bom? A gente tem que educar as crianças e conscientizá-las da situação desde pequenas. Porque aí traumas não são criados. Essa criança, ela cresce entendendo que ela é amada pelo pai e pela mãe e que simplesmente o relacionamento entre eles não funciona, mas isso não influencia na vida dela. Isso é muito bom para a educação do seu filho, tá bom? Então, vá tendo uma conversa com ele nesse sentido, que eu tenho certeza que as coisas vão funcionar. Isso aconteceu com uma aluna minha, né, um determinado momento, e ela ficava muito triste porque o ex dela tava com uma namoradinha nova já, né, e o filho dela chegou a falar algumas coisas uma ou duas vezes, mas ela sentou, pegou na mão dele, olhou pra ele, conversou, pediu pra ele não falar mais e, de fato, depois de 1 ou 2 semaninhas, ele não tava mais falando nada. Então, tenho certeza que vai funcionar pra você também, tá bom? E aí, gata, ó, eu sei que é mais desafiador quando a gente tem filhos. Existem, né, alguns obstáculos, algumas barreiras que você vai ter que ser mais firme, mas isso é ótimo para você. Inclusive, essas coisas geralmente acontecem na nossa vida exatamente porque é a lição que a gente precisa aprender. A vida, ela coloca a prova para nós que a gente consegue aguentar e que a gente precisa para tirar a lição necessária daquilo. Talvez, se a tua prova fosse mais fácil, fosse mais branda, se você não tivesse um filho com o teu ex, por exemplo, você não aprenderia a impor limites do jeito que você vai precisar aprender agora que você tem filho com ele. Você percebe que é uma bênção no final das contas? É justamente por isso que a situação foi construída do jeitinho que foi para você. Porque você precisa desse nível de dificuldade, desse nível de desafio aí para conseguir aprender a colocar os teus limites e se fazer respeitada. Não tenha dúvida, a vida nunca coloca um fardo maior do que aquele que a gente consegue carregar. Se você está lidando com essa situação agora, você tem total condições de fazer isso. E com as dicas que eu te passei nesse vídeo de hoje, não tem erro, tá bom?
É mais desafiador? É, mas não é impossível. E quando a gente faz essa separação de tarefas, tudo fica muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se fez sentido, deixa um comentário pra mim aqui embaixo, é muito importante pra eu saber a tua opinião, tá bom? Deixa um joinha também pro YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos e divulgar para mais pessoas virem pro nosso canal. E se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo por aqui, tá bom? Um grande beijo no seu coração e até a próxima!